aqui é gravado. E aí eu vou explicando basicamente todos os conceitos. Se ficar muito forte dentro da pedagogia, vocês, opa, para aí um pouquinho, eu não estou conseguindo entender. Se ficar muito forte na computação, você também para aí um pouquinho, não estou conseguindo entender, tá? Só que eu vou pedir para você usar o microfone, não usar o chat. Por quê? Porque eu vou estar na apresentação do PowerPoint. Como eu estou numa tela só, eu só estou vendo do meu lado a tela do PowerPoint. Não estou vendo a tela do chat. Tudo bem? Então, vamos lá. À medida que vai dando aqui, eu vou indo e voltando e vou tentando ver como é que a gente faz. Bom, tá aqui, né? Meu e-mail, damasceno@utfpr.edu.br. Se você precisar de alguma informação a mais, precisar desses slides também, eu posso fornecer para você também, tá? Nosso tópico de hoje é falar sobre ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, e nós vamos fazer uma reflexão muito interessante sobre o que está acontecendo, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Todo mundo que lida com a educação está trabalhando no modelo home office, né? E tentando utilizar, ou quem é da rede estadual está tentando utilizar um ambiente, né, disponível, seja em Classroom, né? Está sendo um Classroom Influencer, né? Tá uma coisa bonita até, né? Classroom Influencer, né? Ou está tentando utilizar alguns modelos de ambientes, né, virtuais de aprendizagem, mas ainda com cara de repositório, não com cara de realmente aprendizagem. Vocês vão entender o porquê que eu faço essa diferença. Bom, a bibliografia que a gente vai utilizar, tá? Ela está disponível gratuitamente na Amazon, tá? 2 livros que eu peguei para montar toda nossa apresentação aqui, eu peguei de 2 livros. O primeiro livro, onde fala sobre a teoria, né, sobre os métodos, as práticas que você pode utilizar em sala de aula presencial e online, você vai pegar no linkzinho aí, tá, que eu te passei, que é o livro do Edson e da Anísia, tá, que é Estratégias Educacionais, Teoria, Motivação e Métodos. Outro livro que está disponível para você. Mas eu não tenho o Kindle. Não tem problema, você vai lá no Google Play, baixa lá o Kindle para o seu celular, cria sua conta na Amazon, que é gratuita, tá? E faz download. Eles custam 0, tá? 0, de graça esses aí, tá? Tá lá na Amazon. Outro livro interessante que você pode utilizar, que é o livro da Caroline e do Robson, que é Teorias e Práticas em Tecnologias Educacionais. Está lá o linkzinho para você poder baixar também. Bom, para a gente pensar mais ou menos como é que funciona tudo isso aqui, como é que teve a ideia de utilizar, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, o que é um ambiente de aprendizagem, o que é um ambiente imersivo e tal. Eu organizei o estudo do início do e-learning até o que nós estamos fazendo hoje, tá? Só que a grande diferença desse estudo com os demais é que esse estudo, ele está voltado para os métodos de ensino, ou seja, você nessa live, né, nesse vídeo aqui, você vai ter uma experiência, né, de conseguir compreender tanto os dispositivos tecnológicos, né, as ambientações tecnológicas ali, os softwares, e qual é o método de ensino que é utilizado para cada um. Eu fiz um estudo específico, só mostrando lá no finalzinho, sobre a área. Eu gosto muito da matemática, é uma área de formação minha, da área de exatas, então eu fiz um utilizando a BNCC, para a gente ver como é que ficaria, tá? Aí depois a gente vai, no finalzinho, né, a gente comenta um pouquinho disso aí, tá lá no final, você vai ter que esperar, né, até o final do estudo para ver isso aí. Bom, pensando em e-learning, vamos pensar. A educação à distância, né, o e-learning, né, ou electronic learning, começou da seguinte forma. Existiu um problema no qual o ensino não dava mais para ser mediado, né, fisicamente, onde tinha o professor e o aluno. Então, né, a melhor maneira da gente trabalhar com isso é usar os ambientes tecnológicos, os softwares, ou o computador, vamos falar assim, os artefatos que a tecnologia nos proporciona para a gente poder
ampliar a divulgação do nosso ensino, da nossa aula, tá? No entanto, para a gente conseguir trabalhar com isso, a gente precisa compreender todo como é que veio esse caminho, né, de avanço da ciência. Tá? Então, o e-learning foi operacionalizado, né? Primeiro, a ideia dele foi operacionalizado por uma tecnologia chamada Computer Based Training, ou treinamento baseado em computador. Detalhe importante. Quando a gente fala um treinamento baseado em computação, significa que você vai ter, além da recepção do conteúdo, você vai ter que fazer alguns exercícios, né, algumas práticas de estudo para que você consiga compreender o contexto, o conteúdo ministrado pelo e-learning. Tá? E o CBT, Computer Based Training, deu origem a duas linhas de raciocínio. Uma linha de raciocínio foi na gestão ou gerenciamento dos sistemas, né, ou dos processos, vamos falar sistema, vamos falar dos processos de educação à distância. E outra linha, que a gente chama de a operacionalização, né, ou a instrumentalização de como eu faço o ensino à distância 100% utilizando o meu computador. Os dois utilizam tecnologias diferentes, mas muito próximas, ou seja, o fim deles, tanto do Learning Management System quanto o Virtual Environment Systems, eles são para o ensino à distância. No entanto, um está mais preocupado com o gerenciamento dos processos, né, pedagógicos, e o outro está mais preocupado no desenvolvimento, que é o quê? Depois que você recebe o treinamento, você recebe como é que funciona, você desenvolve, você recebe o conteúdo, tem um assentamento desse conhecimento, e aí você vai para o que a gente chama de aprendizado físico, ou aprendizado, um assessment, né? O assessment, ele é difícil para a gente arrumar um termo em português. O assessment seria, basicamente, você ter se apropriado do conhecimento e conseguido utilizar ele para fazer alguma coisa. Tá? Então, esses dois tipos de tecnologia, né, e de sistemas, um é baseado 100% na internet, outro utiliza conceito de realidade virtual, eles são chamados de ambientes virtuais. Né? Ele pode ser um ambiente virtual imersivo, né, um ambiente virtual imersivo, de aprendizagem imersivo, que aí a gente vai falar de realidade virtual, e pode ser um ambiente virtual não imersivo, que a gente vai falar de página web, né, de internet, de página, a gente está falando de Teleduc, Moodle, né? Mas, basicamente, isso teve um início. O início foi lá no e-learning. A ideia de você ter o ensino mediado, né? Sendo hoje, pensando que o ensino sendo mediado, né? Você tem os livros e você tem os textos, você não precisa de mediação nenhuma. O conteúdo está lá e você se apropria desse conteúdo. Mas quando você precisa de um professor, precisa de alguém para explicar o conteúdo, diluir os termos, né, daquele conteúdo, né, diluir o conhecimento daqueles termos do conteúdo para ficar mais, mais fácil de assimilar, a gente tem um problema físico. Eu tenho um professor para N alunos. Né? Nós temos aqui um caso clássico. Né? Tiverem em sala de aula, vocês teriam que estar fisicamente na sala de aula para a gente poder conversar. Agora não, agora nós temos, por essa videoconferência, nós temos pessoas de várias cidades, de vários estados, que estão tendo uma mediação entre o emissor, que sou eu, e o receptor, que é você. Né? Nós temos um meio, que é a internet, que é o nosso computador aqui. Tá? E só está facilitando a divulgação, a internet está facilitando a divulgação da informação que antes era feito presencialmente.
Mas esse ensino, cada dia que passa, graças à tecnologia que vem avançando, ela está sendo misturado. Então, às vezes, você tem uma aula no qual o professor coloca em um repositório, que pode ser uma página web, pode ser o Moodle, pode ser o Teleduc, pode ser, né, o WebCT, são vários ambientes que podem ser repositórios de informação, no qual o aluno vai lá e clica no conhecimento, clica na aula dele, clica no texto e tem acesso, se apropria daquele conhecimento digital. Mas ainda ele está em formato digital. Ele só está, ao invés de ele ir para a biblioteca e pegar o livro, ele só está indo na página web e pegando. Tá? Quando você combina as estruturas de você utilizar, por exemplo, né, hoje aqui no Paraná nós temos lá, a aula está sendo feita em EAD, então está sendo gravada as aulas e está sendo transferida, né, via, né, educação à distância, né, via TV, e tem uma outra parte que é feita, né, no caso da rede, né, rede estadual aqui, é feita pelo Google Classroom. Tá? Pessoal, vou só voltar aqui um pouquinho. Tem gente pedindo para entrar, deixa eu permitir lá e voltar. E aqui a gente volta para a apresentação. Tá? Bom, aí o que acontece? Se você, né, está utilizando ali vamos falar, uma página de internet lá, onde tem os seus arquivos, onde pode ser, disponibiliza para os seus alunos, mas executa tarefas, né, mais executa tarefas presencial, você está no modo que a gente chama de blended. O modo blended quer dizer modo híbrido, no qual você tem tanto atividades, né, à distância, quanto atividades presenciais. Detalhe, se você tiver só o repositório, só o site da internet, só para você disponibilizar o, né, material, isso não é blended, isso não é educação mista, ou embebida ou misturada, isso não é ensino em blended. Não é. Pode ser ensino presencial e eu utilizar isso. O que caracteriza o blended, né, a mistura? Caracteriza a capacidade de você ter exercício, prática, debate, tanto no virtual quanto no real. Se eu fizer só no virtual, também não é blended. É só a distância. Se eu fizer os dois em comum, o que eu faço no virtual e o que eu faço no real, aí sim eu tenho o meu ensino blended. Mas o meu ensino, ele é dividido em duas partes. O meu ensino pode ser, né, à distância também, mas conduzido por um tutor. Por exemplo, eu tenho várias disciplinas da pós-graduação em informática na educação, né, informática, na especialização em engenharia de software, na especialização de jogos, que é conduzida por tutores. Eu faço o material, deixo ele organizado no ambiente Moodle. À medida que o aluno vai avançando no seu aprendizado, ele vai trabalhando, né, basicamente sozinho, e o tutor verifica o andamento. Se tem dúvida, quem responde é o tutor. Se o tutor não consegue responder a dúvida do aluno, aí passa para o professor. Tá? Mas aí você tem os tutores que gerenciam. Tá? Então, nós podemos concentrar, deixa eu voltar lá e aprovar o pessoal. Deixa eu aprovar o pessoal aqui. Eu vou aprovando aqui. Opa, tá bastante gente chegando. À medida que vou falando, opa, deixa eu permitir aqui, né? À medida que vai chegando, o pessoal vai se encaixando aí. Bom, então você vai ter dois tipos de, vamos falar assim, tipos de comunicação e tipos de interação. Eu posso ter um ensino presencial, que ele é considerado síncrono, mas eu posso também ter um ensino não presencial de uma maneira síncrona e assíncrona. Se você pensar numa comunicação não presencial, um ensino não presencial, com uma comunicação síncrona, a interação acontece em tempo real. Eu estou falando aqui, você está fazendo alguma coisa e pode a qualquer momento levantar a mão e falar, olha, não entendi tal coisa, professor, não está muito certo. Esse é o fantástico, é o principal. Esse aí é o ensino à distância de maneira híbrida e síncrona.
né? Porque eu tenho híbrido, que eu também tenho em sala de aula, né? Mas ele pode ser também 100% não presencial e pode ser assíncrono, ou seja, existe um tempo no qual você solicita, faz uma pergunta, e aí eu tenho um tempo para te responder, né? Quem faz um ensino presencial, não presencial, aliás, não presencial, síncrono, tá? Vocês já viram aqueles cursos vou falar, fazer propaganda, mas tem vários cursos, a Udemy, né? Você tem lá, você consegue entrar num site e fazer comunicação síncrona. Você tem a LFG, que faz a distância, tem o pessoal da Unidep, que também faz muito bem, a Udopar também faz muito bem isso aí, o Unipar, faz essa comunicação síncrona para algumas aulas, mas o objetivo da ser síncrona é você ser constante. Assíncrono vamos falar assim, uns 75% dos outros grandes universidades que vai para a linha de educação à distância aí. Ah, mas se eu estou participando de uma live, né? De uma live como essa aqui, que você pode a qualquer momento levantar a mão e fazer alguma pergunta e interromper, é síncrona. Se eu falar para você que não, só lá no final vou ler lá os comentários, já virou assíncrona, mesmo utilizando os métodos que eu estou trabalhando aqui. Só voltando aqui. Então, para a gente falar de educação síncrona e assíncrona, nossa, tem bastante gente entrando aqui, gente, me perdoe. Deixa eu responder para o pessoal aqui. Então, vamos lá. Dúvidas? Tudo bem? Tranquilo? Ok. Pessoal, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Vocês estão vendo aí esses de exemplos de comunicação síncrona e assíncrona? O exemplo clássico da educação assíncrona, tá? Ou seja, o conteúdo é transmitido só à distância, não me preocupo com o momento da aprendizagem, tá? Exemplo claro que nós temos, quem é que não se lembra do Instituto Universal Brasileiro? Né? O Instituto Universal Brasileiro é fantástico, foi fantástico. Olha, eu tenho até aqui, não sei se vai dar para a gente ver o videozinho. Aparece o vídeo aí para vocês do Instituto Universal Brasileiro? Eu acho tão bonito. Não, acho que não vai aparecer. Deixa eu compartilhar, deixa eu parar o compartilhamento aqui e compartilhar novamente a minha tela. Opa! Lembram dessa? Olha que lindo. Lembram disso, pessoal? Outro exemplo claro, vocês vão até dar risada, mas olha, é isso aqui, ó. Assistiram esse aqui? Bom, depois vocês assistem, fantástico esse filme, será que ele é? Tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Opa, estão vendo aí a apresentação, gente? Acho que não, né? Deixa eu... Não, né? Podem falar aí. Estão vendo aí agora? Voltou, certo? Agora sim, professor. Agora sim. Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Então depois, o que vocês vão fazer? Vocês acessem aí o linkzinho para vocês verem, porque todos eles trabalham da seguinte forma: você recebe o conteúdo e escuta no seu tempo.
e você faz do seu tempo, que é uma coisa maravilhosa, mas é um modelo assíncrono. Mas é um modelo, né, que eu chamo aí, né, vou classificar todos eles, assim, o Projeto Minerva, você mandava as fitas, né, o Projeto Minerva existe desde 1928, é antigo no Ministério da Educação, né, eles mandavam as fitas, né, gravadas, você ouvia a aula, né, e acompanhava com o livrinho. O Instituto Universal Brasileiro, você ainda tinha que fazer as provas, né, você fazia as provas, enviava e recebia lá o conteúdo. O Telecurso 2000, né? Telecurso, primeiro grau, segundo grau, 2000, né? Da Fundação Roberto Marinho, fantástico também, mas qual que é a diferença? Que esses dois aqui não conseguiram trabalhar. Esses dois não conseguiram trabalhar, tá? A aproximação com o estudante. Coisa que, olha, podem falar muito. Eu não gosto da Globo, acho que tem várias outras emissoras boas também. Não gosto, eu também não gosto da Record, mas são coisas que a Fundação Roberto Marinho fez de bom para o Brasil, foi o telecurso. Né? A TV educativa foi uma coisa muito boa também. Né? Se você quiser ter mais detalhes, tem o timeline do EAD no Brasil, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Depois vocês acessem ali o timeline, vocês vão ver toda essa história de como é que começou. Mas, pensando nos dias de hoje, nós temos hoje a exposição da aula, que pode ser, né, no modelo síncrono agora, que pode ser uma exposição de uma aula online ou uma aula gravada. Por exemplo, a aula Paraná, né, ela é uma aula que ela é ao vivo, mas também é gravada. Então, se você não conseguir acessar no horário específico da sua turma, você pode acessar depois que ela está gravada. E ela repete durante o dia. Até à noite ela repete. Ou você pode acessar também via Classroom. Também ela está lá. Mas ela também pode ser uma rádio online. Por exemplo, a rádio escola do podcast. Quem usa podcast, fantástico. Olha, muito bom os podcasts, tá? É do Cortella. Tem um podcast fantástico, Cortella, muito legal para você assistir também, mas ele utiliza esse conceito. Você pode estar ouvindo e estar conversando. Você só escuta, está recebendo informação. Ele é online, mas está recebendo. Né? Nós aqui, no nosso programa de mestrado, aqui nós utilizamos, né, fizemos várias aulas online mesmo. Todo mundo conversando, aí tá aquela turma, como nós estamos fazendo agora, e estamos batendo papo. Só que ela é gravada. É um meio digital, mas é gravada. É uma web live, alguma coisa assim. Mas uma coisa que é muito importante de todos esses meios de comunicação aqui, nessas formas de comunicação, é que eles utilizam o mesmo método de ensino. O método de ensino é o construcionismo, aquele que você vai montando, né, caixinhas, uma caixinha sendo contemplada com mais outra informação, até chegar o volume final. É uma exposição. E essa é a minha crítica principal para a área de ensino à distância. Só mais um pouquinho, vou aprovar o pessoal lá que pediu para entrar. Nós já estamos aqui um pouco mais de 75 participantes online. Bom, pensando nesses modelos, né, nós temos uma teoria, são várias teorias, são 5 teorias principais do aprendizado. Por que eu falo da questão do aprendizado? Eu não falo, mas são teorias de ensino. Também, mas eu me preocupo, quando você se preocupa em ensino, você se preocupa mais do lado do docente. O que ele está fazendo? Quando você começa a se preocupar com o aprendizado, você começa a se preocupar no como a informação está chegando para o aluno. Tá? Então, os 5 principais que a gente consegue trabalhar facilmente em sala de aula, né, é o construcionismo ou construtivismo, que é um modelo do mundo, né, onde você aprende as coisas de acordo com as suas experiências vividas. Eu posso utilizar o cognitivismo também. O cognitivismo são conhecimentos que você tem do meio ambiente, do objeto de aprendizado. Por exemplo, hoje para você, né, comprou um celular novo,
você está lá com o Android, mudou para um Apple, né? Opa, para o Mac, né? O celular Mac, né? Um iPhone lá. Até você começar a fazer a relação dos como é que funciona esse, como é que funciona aquele outro, quais são os programas, os apps que funcionam de um, não são, vai ser chamados no outro, você leva um certo tempinho, mas você utiliza o seu conhecimento prévio do que você já tenha visto e cognitivamente você faz associações e aprende a usar a nova ferramenta. Mas veja, você já tem um processo anterior que você já está acostumado, e aí aprendeu um novo, né? E você tem o comportamentalismo, o behaviorismo, o pessoal gosta de chamar isso, mas a ideia do comportamentalismo é utilizar a máquina de aprendizado, que é a máquina, o pessoal também chama de skinnerianismo, né? Que é você dar uma recompensa cada vez que, né, o aprendiz acerta, né? Então, o pessoal que usa para a área de gamificação, de ambientes, utiliza essa teoria de aprendizado. Tá? E aí, utilizando a gamificação, tem bastante elementos ali que dá uma live sozinha, só para essa atividade. Né? Uma que o pessoal não utiliza na área de educação à distância é o socioconstrutivismo, que é o quê? Que é a mistura, né, do o sociocomportamentalista, né, o socio-interacionista, com a ideia de você abranger o mundo externo que o aprendiz está, né, e fazer que os aprendizes se interajam um com o outro, aprendendo sobre o objeto de estudo. Tá? Que é um negócio muito interessante, mas não dá para você fazer sozinho, você tem que fazer em grupos. Né? Porque senão não é sócio, né? E tem um aprendizado experiencial, que é que muitos professores de inglês acabam fazendo, que é o quê? O professor de inglês, ele faz o que a gente chama de ensino imersivo. Ele vai lá, ó, hoje nós vamos cozinhar, mas aí começa a fazer arroz com feijão, rice and beans. Aí o cara vai começando a se aculturar em inglês e se apropriar dos termos e fazer o relacionamento dele dos termos em inglês com os objetos da vida diária em português, e ele vai aprendendo naquela linha. Né? Então, se você, para cada atividade que você faz dentro do ambiente virtual, né, seja ele por um tipo Moodle da vida, seja ele por um ambiente de aprendizado imersivo, você vai ter que escolher qual é o tipo de teoria que você vai fomentar o desenvolvimento do todo o seu ambiente, tá? Podemos voltar nessa parte aí. Bom, então o ciclo que a gente pode dizer vai aparecer em quatro grandes áreas. Nós vamos ter a experiência concreta, que é o que? Opa, estou usando esse conhecimento aqui, estou aprendendo na prática, né? Aprender, muita gente fala que aprende fazendo, aprender fazendo. Tem um outro modelo que é, né, uma outra caixinha ali que a gente pode colocar, que é a observação reflexiva, que é muito comum quando a gente está dando aula em AD. A gente vai explicando, é assim que faz, é isso aqui, né? Que aí você vai aprendendo, ouvindo e vendo, né, qual que é, né, a experiência. Mas você não põe a mão na massa, vamos falar assim. Tem uma que eu acho que é a mais difícil, né, que é a conceitualização, ou conceituação abstrata, no qual você só escuta. Por exemplo, está um debate, né, hoje nós temos vários debates filosóficos, debates políticos, aí você tem lá o cara da direita e o cara da esquerda, aí um fica brigando com o outro e você fica tentando concluir pela sua vivência qual lado você está, né, eu estou mais para a direita, estou mais para a esquerda, então, mas você não consegue ainda, né, ter uma abstração do que está acontecendo ali, você não consegue construir um raciocínio da oralidade para a sua prática de vida. E tem o que a gente faz hoje, chamado, né, experimentação ativa, ou o pessoal também costuma utilizar metodologias ativas para fazer essa experimentação, que é o quê? Que é você utilizar, né, de uma técnica, né, de ensino e aprendizagem, mas mais de aprendizagem, de que o aluno vai utilizar o objeto, vai aprender sobre o objeto sozinho.
Tá? Nisso ele utiliza várias abordagens. Uma das abordagens que são mais comuns, né, é a abordagem baseada em pesquisa, ou search. Né? Educação baseada em pesquisa, ou baseada em pesquisa ou busca, vamos falar assim, né? É aquela que você deixa o aluno com um objeto, seja ele um artigo, seja ele um elemento novo, no qual ele vai ter que aprender sozinho sobre aquilo. Aí ele utiliza lá o Google e vai utilizando os colegas para ver como é que funciona. Né? Então, é uma das linhas aí que a gente acaba vendo mais sobre a experimentação ativa e métodos de busca, né, aprendizado baseado em busca ou baseado em pesquisa. Bom, para a gente garantir o aprendizado, existem diversas ferramentas. Para a gente avaliar o quanto que ele aprendeu, a gente usa um sistema de gestão de aprendizagem. Cara, e aí tem o Amadeus, o Moodle, o Scanner, o eFront, o WebCT, Teleduc, o Qualio. Desses aqui que eu coloquei, acho que 2 merecem grande foco. Eu coloquei do lado aqui de esquerda os que têm foco educacional. E os da direita são os focos em desenvolvimento e treinamento empresarial. Tá? Se eu pudesse hoje, eu não usava o Moodle, eu usava o Elmo, ou usava o Qualio. Por quê? Porque a forma de organização dele é para ver se a pessoa compreendeu, se ele absorveu, vamos falar assim, né, o ensino, né, se ele assentou o conhecimento, houve uma absorção desse conhecimento propriamente dito, e eu consigo medir o quanto que ele desenvolveu dentro do curso propriamente dito, né? Quanto que ele houve o desenvolvimento daquele conhecimento. Bom, mais alguns elementos aí sobre e-learning. E-learning é um modelo de ensino. Você pode utilizar de várias maneiras. Você pode utilizar, como eu falei, voltado para, né, educação geral ou voltado mais para o desenvolvimento profissional. Não é uma tecnologia, mas é um conjunto de tecnologias. Então, eu posso utilizar para o e-learning, eu posso utilizar webcast, eu posso usar videoblogs, eu posso utilizar como repositório. O que a gente tem que ter em mente é que o e-learning não é aula do YouTube. Não é só colocar material no Moodle, não é só interação por chat ou e-mail. Quando a gente fala de ambiente virtual de aprendizagem, a gente fala basicamente de que, né, são softwares que vão auxiliar na condução tanto do curso quanto da aula. Né? E aí, as ferramentas que possibilitam isso podem ser usadas tanto dentro da escola, né, dentro do ambiente físico, quanto, né, em ambiente totalmente digital. E eu coloco aqui, ó, uma coisa interessante, tá? Notem que a evasão universitária, ou seja, a evasão dos alunos que estão na universidade, do ensino à distância, sempre é alta. Então, existem várias investigações, eu acho interessante, depois, ó, quem quiser, né, usa aqui, ó, o texto do Martins, de 2018, que ele faz um compilado de várias análises, tá? Várias análises, vou depois deixar no YouTube lá, né, o linkzinho dessas, dos links que eu estou, né, disponibilizando, né, de todos os textos, os livros e tal. Por que eu gostei disso aqui? Porque faz uma análise de tudo que já tem feito até 2018 ali, das pessoas que estão investigando sobre a evasão, né? E ele coloca, elenca alguns fatores que influenciam. E note, o engajamento dos alunos no processo é um fator super influenciador, né? Os top dos top ali, top 5, como o pessoal fala, né? Top 5. Por quê? O engajamento se dá tanto na percepção do material, do design, vou falar assim, da organização que as imagens estão sendo colocadas, né? A gente chama de design instrucional, a maneira de como nós conseguimos apresentar uma informação para que a pessoa consiga aprender olhando a tela do computador. Vai dar relação também entre o tutor e o aluno, o tutor e o professor, aliás, o aluno e o professor, porque às vezes ele quer sair além, o aluno normalmente ele quer ter um contato com o professor também, então isso é um fator de influência. E um dos fatores que ele chama nesse artigo de desenvolvimento, né, do aluno, esse desenvolvimento não acontece
E o aluno começa a perceber que ele também não está sendo bem desenvolvido, vamos falar assim, né? Então, então é um fator preponderante, né? Mas um que é forte desses top 5 ali, que ele coloca, é a interação. Depois nós vamos falar sobre objetos de interação aqui, que a gente vai estar trabalhando dentro da EAD. Mas se você pensar num ambiente virtual realmente imersivo, que é o meu objetivo dessa nossa live aqui. Para ser realmente imersivo, a gente precisa fazer o quê? Que a interação seja, né, desse aprendente, seja interativa e seja a mesma com um objeto de aprendizado, seja a mesma no presencial e no virtual. E ele consegue replicar no virtual todas as situações possíveis, tanto para usar o objeto ou para ensinar o que fazer com aquele objeto. Mas note, o principal não é o conteúdo, mas o que eu faço com aquele objeto, com aquele conteúdo. Então, muda o paradigma, né? Eu não estou mais preocupado em transmitir o conhecimento, estou preocupado em se aquele conhecimento vai fazer diferença para aquele aluno. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, alguns elementos, tá? Perdoem aí, às vezes eu coloquei muita coisa em inglês, mas essa aqui, esse diagrama aqui, ele favorece o entendimento, você já vai compreender por quê. Eu dividi assim, em dois lados, né? Tanto para cima quanto para baixo. Quanto mais para um lado você tem, mais para o lado, vou falar aqui da minha direita, né? Você tem a representação do usuário, né? Você tem o aluno em foco, tá? E aí nós temos dois elementos que nós vamos falar mais, né? E quando você vai para o lado da esquerda, você já tem outras ferramentas que podem te ajudar, mas ele está mais ligado à ambientação externa, aquilo que o usuário está vendo, que o aluno está vendo, além do que ele está se comportando dentro vamos falar assim, do mundo que ele está tendo aqui no computador. Tá? E aí eu tenho duas linhas de raciocínio. Eu posso trabalhar na linha aumentada, né? Eu posso promover um aumento, um incremento das informações do ambiente, ou eu posso fazer um ambiente simulado. Então, nós temos aqui, basicamente, se eu pensar que o usuário está, né, recebendo informação, ele tem a necessidade de ver, de comunicar, tem a necessidade de se ver, se participar do aprendizado, eu vou utilizar, por exemplo, aqui, uma videoconferência. Eu não quero fazer uma videoconferência 1 a 1, eu quero fazer um negócio maior, eu posso usar um ambiente virtual como esse de baixo aqui. Só que, olha, no ambiente virtual eu estou fazendo uma coisa simulada. No ambiente, né, de videoconferência, estou fazendo online, sincronizado. Tá? Só um minutinho, deixa eu aprovar mais um conjunto de pessoas que chegaram lá. Seja bem-vindo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos lá. Então, o que acontece? Se for agora, né, eu pensando em aumentar, em expandir o conhecimento que o aluno tem sobre aquele objeto, eu posso utilizar realidade virtual, realidade aumentada, holografia, no qual, quando o aluno aponta lá o smartphone, o celular dele, para o objeto começa a ter interação com ele, começa a apresentar uma informação. Então, eu aumentei o conceito que se tem dentro do ambiente de ensino. Ou eu posso fazer totalmente simulado. Eu posso pegar um ambiente externo, né? Por exemplo, eu queria estudar como é que são os vulcões. Né? Então, eu coloco o óculos posso utilizar o Google Cardboard, pode colocar, né? Hoje, se você utilizar lá o Google Expeditions, cara, fantástico o Google Expeditions. Tem aulas prontas no Google Expeditions, né? Para você ampliar a percepção do aluno sobre o mundo. E ele está utilizando um celular simples dele. Mais um pouquinho, pessoal, deixa eu tentar aqui aprovar mais um grupo de pessoas. Sejam bem-vindos. Então, vamos nós aqui para a nossa live. Vamos lá. Bom, então vamos pensar, hoje nessa live eu vou falar só desse mundo virtual aqui.
Só que olha, se eu falar de cada um deles tem uma live específica de 1h30, 2 horas para a gente falar. Vou falar só desse aqui de baixo, que é de simulação, tá? Bom, esse mundo virtual, né, ele é um espaço compartilhado, tendo pelo menos alguma coisa em comum, que pode ser uma meta, o aprendizado de idioma, a ligação, a operação de um equipamento, tá? Mas esse mundo virtual, as pessoas estão ali com um objetivo comum, tá? E outra, ele não vai usar só uma vez, ele vai usar repetidas vezes. E o objetivo desse ambiente, né, é que as ações sejam mútuas, ou seja, cada aluno, cada participante desse ambiente pode fazer exaustivamente repetições para se apropriar do conhecimento daqueles objetos que estão disponíveis para ele aprender. As principais características são a imersão, ou seja, eu posso ver a imersão por uma tela de computador ou por um óculos de realidade virtual, eu posso ter a navegação, eu posso passear nesse ambiente, e eu posso ter a manipulação, posso pegar algum objeto virtual que está lá nesse 3D aí, e posso alterar e as outras pessoas verem que eu estou alterando. Nós vamos fazer isso nessa live também, tá? E outra, esse objeto tem como ponto de referência, né, alguma coisa que seja comum entre as pessoas que estão frequentando ele. Por exemplo, no nosso slide aqui, eles estão num ponto de referência que é o quadro e a ambientação da sala de aula. Mas note, são todos avatares. Avatares são a representação da pessoa, né? Uma persona, né? A representação personal de uma pessoa, né? Dentro do ambiente virtual, tá? Uma coisa interessante, os alunos ficam mais soltos, né, mais livres para se expressar e usar o ambiente virtual, mais do que em sala de aula. Depois eu vou mostrar algumas pesquisas para vocês. Bom, eu posso não utilizar esse ambiente virtual associado ou não, né, mas desde que eu consiga fazer os usuários interagir. E esse usuário pode ter, esse ambiente pode conter chat, pode conter Skype, pode conter a rede social, né? Então, você tem vários ambientes ali, né, que você consegue fazer esse desenvolvimento. O objetivo principal de um mundo virtual, né, é você, principalmente, ter a simulação. E uma coisa que você tem com essa simulação é o que a gente chama de aprendizagem acelerada e social. Um exemplo claro foi um experimento que o pessoal da USP, PUC, Mackenzie fizeram com o Bradesco, né? Para trabalhar o quê? Para trabalhar sobre, né, finanças, administração financeira pessoal. Né? Fantástico esse caso. Depois tem os linkzinhos ali que eu posso passar para vocês do texto sobre esse caso. Fantástico. Principais aplicações que tem: a comunicação, são os negócios que você pode fazer, obviamente, a educação, a rede social, treinamento. Cara, teve até em 2000, eu não sei se foi em 2006 ou 2008, não, foi 2006, que o Obama fez um discurso totalmente no ambiente virtual. Acho que foi fantástico. Não sei se foi realmente ele, mas ele colocou ali o discurso dentro desse ambiente. Bom, quais são os ambientes virtuais mais conhecidos e de acordo com a faixa etária você pode utilizar? Por exemplo, temos aí o Second Life. O Second Life, ele é um ambiente, né, virtual que você faz o cadastro dele, você vai utilizar, tem utilizado para várias coisas. Tá? O Active Words, você tem algumas coisas, você pode produzir objetos dentro dele, né? Você não precisa ser um designer para produzir objetos, mas de forma simples você consegue. Tá? Muito bom. Tem o Tool Rewriting, que esse, para você trabalhar com educação infantil à distância, gente, é muito legal esse. O Tool Rewriting, quem lida com educação infantil, esse aqui é muito legal. Já pensando em situações, né, que os adolescentes enfrentam diariamente, né, pensando agora em educação, né, de nível já ensino, segunda fase do ensino fundamental, os últimos anos do ensino fundamental e já ensino médio, eu já recomendo esses 3 aqui, são 3 muito bons, tá? O Trinity, o Dern e o Einview, tá?
Tem algumas limitações dele. O AIMView, por exemplo, tem que ter 18 anos. Então, por quê? Tem algumas coisas lá que não são muito interessantes para a garotada. Mas a interação, as formas de interação são muito boas desses três. Tá? Deixa eu dar mais uma lá para apresentar o pessoal para poder entrar aqui. Né? Deixa eu só mandar um negocinho aqui que o pessoal não está conseguindo, o pessoal que está no WhatsApp aqui. O pessoal que está no WhatsApp não está conseguindo. Deixa eu dar aqui. Para mandar para eles. Né, o linkzinho aqui, já mandei lá. Bom, além destes, né, o mais interessante de todos que nós vamos brincar hoje é o Sansar. O Sansar é uma evolução do Second Life, muito bom, tá? E a gente consegue criar salas fantásticas, salas abertas, sem pagar nada. Então, dois, vamos tentar usar o Sansar e o CoSpaces, tá? O CoSpace. O Sansar daqui a pouco eu vou demonstrar. Mas tem outros, tipo o InwardZ, tá? Onde você tem simulações físicas muito interessantes, tá? O Kitely, quem custa para trabalhar com literacia e tal, o Kitely é mais gostoso, tá? Porque você consegue produzir algumas histórias bem interessantes ali, fica fácil. Como eu falei, o CoSpaces, tá? CoSpaces. Agora, quem curte fazer aprendizado de línguas, fazer realmente o ensino imersivo com realidade virtual, tá? O mais legal de todos são esses três aqui, tá? Em especial o CoSpaces, porque ele é gratuito. O Avakin Life, ele é gratuito uma parte, você não consegue fazer muita coisa. Tanto o CoSpace Edu, tá? Que ele hoje é da Microsoft, mas ele está liberado para 30 usuários online. Tá? Quanto o Avakin, que está liberado para 15 usuários online, você tem uma boa experiência, tá? Barata, tá? Com um ambiente de realidade virtual fantástico ali dentro. Então, você pode desenvolver bastante aprendizado com os objetos e os acadêmicos, né, os aprendentes, vamos falar assim, utilizando esses objetos. Agora, quem já quer um ambiente mais adulto, mais profissional, que envolva a parte de gamificação, tá? O Caneva já tem mais essa pegada, né? Bom, mas para a gente utilizar ele, a gente precisa, né, não adianta só a gente usar isso aqui. A gente precisa saber qual é o fluxo pedagógico que a gente vai desenvolver, tá? Mas antes de eu entrar no fluxo pedagógico, tá? Eu vou fazer uma pequena parada aqui. Deixa eu parar minha... opa, parei aqui. Estão vendo? Não estão vendo mais, né? Parou tudo, né? Tudo bem, pessoal? Bom, o que nós vamos tentar fazer aqui? Eu vou instanciar aqui o Sansar e vou passar para vocês, né? E vou passar para vocês aqui, porque ele é um pouquinho demorado. Deixa eu habilitar. Quando ele tiver, ainda não está liberado ali. Quando ele tiver carregado aqui, a gente vai entrar numa sala e a gente vai, né, brincar nessa sala aí. Realmente dentro de um ambiente virtual, tá? Ele é pesado, o Sansar, então, assim, você precisa de algumas técnicas para poder trabalhar. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Não, eu só parei a compartilhação para poder abrir o software, tá? Senão ele não abre. Esse é o problema. Ele é muito pesado, né? Senão ele travou. Aí travou aí, ó. Aí vocês não conseguem ver, né? Deixa eu ver. Deixa ele abrir primeiro para eu poder compartilhar aqui. Ele não consegue compartilhar tudo. Eu vou descompartilhar a minha câmera um pouquinho. Olha lá, ele não consegue, ó. Né? O Sansar, vocês estão ouvindo o som dele, né? Eu vou entrar aqui pelo... Eu vou compartilhar a parte web dele, que enquanto ele carrega ali, tá? Né? Tentar compartilhar aqui a parte web. Ele deixa um pouco pesado, viu? Vocês vão ver aqui. Se você entrar lá no sansar.com,
Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Todos os ambientes são propícios para isso, são feitos para isso, mas, né, tem uma certa limitação tecnológica também. Todos os softwares dá para usar ao mesmo tempo? Por exemplo, não dá. O Sansar, ou eu ligo o Sansar, ou eu faço a videoconferência. Não dá para fazer os dois juntos, né? Ele é bem pesado mesmo. Mas depois que ele carregou, depois que ele abriu o ambiente, ele vai tranquilo, vai de boa. Eu vou passar aqui ao sansar.com.br, aliás, né? Só sansar.com. Entrem aí para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Bom, enquanto carrega, opa, já carregou uma parte aqui. Consigo agora compartilhar a tela. Cara, ele é pesado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Que agora ele já criou a janelinha lá. Deixa eu compartilhar. Não, ele não deixou compartilhar. Vamos ver se pela tela toda ele consegue compartilhar. Estão vendo a tela aí, gente? Aí, se eu voltar, abra o microfone para poder falar. Estão vendo? Sim, não? Sim. Vou tentar me logar aqui. Tô vendo sim, a qualidade tá boa. Para a gente ter acesso ao Sansar. Sim. Tá boa? Então, beleza, ótimo. Sim. Né? Sim. O Sansar é uma evolução do Second Life. Tô vendo sim. Ótimo, beleza. Então, eu vou entrar aqui. Opa, já conseguiu carregar aqui. E eu vou passar para vocês o linkzinho para vocês depois entrarem na sala. Que a gente vai entrar online mesmo. A gente fazer um objeto online. A ideia é a gente desenvolver isso, né, enquanto nós estamos aqui na nossa live. Se você puder fazer, entra lá em sansar.com. Faça o download, tá? Para você poder acessar aqui a nossa realmente ambiente virtual. Tá? Por que eu estou usando o Sansar? O Sansar te permite usar, tá? Se você tiver um telefone Samsung, né, você pode usar o Samsung Gear, que funciona. Se você não tiver o Samsung Gear, não tem problema, você pode usar o Google Cardboard. E outra coisa, para quem é da programada de C# direto ali, quem curte Unity, gosta de desenvolver com plataforma de desenvolvimento de jogos, pode fazer a dinâmica dos objetos lá no Unity, toda a programação lá no Unity, e depois importar o projeto todo para dentro de Sansar. Então, essa é a maior vantagem dele dos outros, né, comparado aos outros aplicativos para ser usados para a área de educação. Lembrando que depois a gente pode fazer uma live especial de como utilizar o objeto lá do Unity, programar o toque lá dentro do Unity, algumas coisinhas lá dentro do Unity, e como a gente coloca ele dentro do Sansar. Isso aí é o pessoal de computação. Mas para o pessoal da área de humanos, da área de pedagogia, como é que eu uso? É uma preocupação. Né? Então, tá? É difícil aprender a programação do Sansar? Não. É bem simples. É if e else. Ou seja, se isso, então aquilo. Tem alguns plugins que você pode deixar ele em programação. Tá? Basicamente, ele vai dar essa carinha aí para a gente. Tá? Para a base principal, começa nessa área. Tá? E ir para outras. Tá?
Eu vou mandar vocês aqui, já desenvolvi, já brinquei com o pessoal, né, para vocês acessarem lá, e eu posso. Aumente, vocês podem também essa possibilidade, né? Você pode utilizar a, a no PowerPoint aqui, ele está dando aquela. Eduardo, está travando bastante o teu som e a imagem. Nem falar, ou travou tudo. Então, aí, tá, é só. Eu acho que está muito carregado aí, e daí você vai ter que optar pela live ou pelo Sansar. Acho que os dois aqui tá travando demais aí. Só a imagem para ele processar tudo. Não. Tá travando o áudio e a imagem, tá bom? Se você tá me ouvindo. Para a gente poder depois continuar. Nebuloso, podem falar aí, eu vou responder. Quando eu conseguir abrir ali, vai demorar um pouquinho. Agora foi a câmera que parou. Aí diz, bom, Acho que não tem vida. pegar aqui para a apresentação para ver se sim, dá uma tomada e vai. Eu vou deixar também disponível um linkzinho no YouTube para o Sansar, tá? Eu acho que não vai dar muito certo nessa live, não. Pode ser. Travou tudo, eu sei, estou vendo aqui, tá travando. Vou ter que sair do Sansar, não vai ter jeito. Os negócios aqui ficam complicados. Vixe,
Pessoal, boa noite. Eu acho que ele está reiniciando o computador dele. Eu estou conversando com ele pelo WhatsApp e ele falou que pode continuar na sala, que ele está terminando de reiniciar, ele vai entrar novamente. Obrigada, Luciano, pelo teu retorno. Beleza, Luciano.
Olá, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ver? Consegui voltar agora. Opa, tudo certinho. Vendo bem, ouvindo bem. Beleza. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou gravar o vídeo da operação com o Sansar. Já está pronto, né? Eu vou só disponibilizar ali para vocês. E eu vou compartilhar aqui para a gente continuar as explicações, porque senão não adianta. Eu quero ir lá para o ambiente, só que eu só posso ter o ambiente e o objeto aqui, senão a gente vai ficar muito com muita coisa no ar e ele vai travar, né? Ele vai travar, ele não está conseguindo captar a minha câmera, mais o processamento da imagem aqui, do compartilhamento, então tem que ser um negócio mais bem elaborado ali. Estão conseguindo visualizar aí o fluxo pedagógico, gente? Sim, perfeito. Beleza. Então, olha só, o fluxo pedagógico funciona da seguinte forma. Como é que eu vou conseguir repensar a minha aula, repensar todo meu caminho para usar o ambiente virtual, tá? Eu vou usar esse ambiente virtual, primeiro, qual é a minha matéria que eu vou utilizar? Vou pegar lá matemática, geometria, tá? Peguei lá e vou escolher uma teoria de aprendizagem. Eu vou utilizar o sócio-interacionismo. Utilizando o meu sócio-interacionismo, eu vou fazer o quê? Os alunos que vão estar naquele ambiente se interagir com aquele objeto. E vão aprender, por exemplo, como que de um sólido, né, vamos dizer assim, de um triângulo, ele consegue fazer um paralelepípedo, ele consegue fazer uma pirâmide, ele consegue, o prisma, né, pirâmide, o prisma, ele consegue combinar e fazer com o triângulo, ele pode manobrar aquele triângulo dentro do ambiente e ver as outras especificações que você pode montar malhas, outros formatos, tá? Mas para isso eu preciso de um design instrucional que favoreça ele. Quando a gente pensa nesse design instrucional, a gente pensa como é que a informação vai chegar para o aluno e como é que ele vai identificar os pontos que ele tem que fazer ali. Cada uma daquelas operações, aqueles pontos que ele tem que fazer, a gente vai classificar aqueles pontos como QPIs, ou Key Performance Indicator, ou indicadores de performance, ou o pessoal também chama, né, indicadores de aprendizado. Aquele elemento, por exemplo, que ele conseguiu pegar o objeto 2D, triângulo, e conseguiu espichar ele e virou um prisma, por exemplo, né, uma pirâmide, ele já conseguiu fazer uma operação, ele conseguiu fazer a transformação de um objeto 2D em 3D. Então, esse é um indicador. O próximo indicador é ele calcular a área, ele se apropriar das dimensões do objeto 2D e perceber que há uma área que ele pode calcular ali. Aí é outro indicador. Quando ele compreendeu esses dois indicadores, consecutivamente, ele se apropriou do conhecimento e se apropriou da habilidade em operacionalizar dentro do ambiente virtual. Quando é que eu vou transformar aquele conhecimento em uma atitude, gerar uma competência para aquele aluno? Né? Quando eu dou um novo objeto para ele, um objeto diferente, vou dar lá um quadrado, e vou falar para ele, ó, com esse objeto você vai montar uma casa simples, tá? Só que eu quero que você transforme este quadrado em diversos retângulos, triângulos, e utilize os objetos bidimensionais e me dê a área, o volume, tá? A área e o volume dessa casa. Então, você criou a competência que é o quê? Analisar a estrutura de sólidos. Com a atitude que ele vai ter, ele aprendeu lá a habilidade e aí desenvolveu pelas tarefas e você conseguiu ver pelos indicadores de competência que ele tem ali, os indicadores de performance, que ele conseguiu fazer aquilo. Então, apresentando a tarefa em parte ou concluída, a gente começa a verificar se aquela tarefa foi bem feita.
né? Ou vamos falar assim, se aquela atitude foi bem feita dentro do ambiente virtual. Se foi, beleza. Houve o desenvolvimento da competência, ele consegue fazer tanto no real, tanto no virtual, quanto no real. Se não, opa, volta lá no design instrucional, vamos repensar o design e procurar o que a gente chama de indicador de affordance. O que são esses affordance? São indicadores que, para saber, por exemplo, se o problema é do ambiente em si, se a utilização do ambiente é o problema, né, ele não está conseguindo operacionalizar o ambiente, utilização das ferramentas do ambiente, ou se ele não está conseguindo compreender o que deve ser feito dessa tarefa. Tá? Então, esses indicadores, né, podem ser mais estudados, e tem até um conjunto, né, que é o SMIP, né, o SMIP, né? Então, o SMIP qual que é a estratégia que eu vou utilizar? A estratégia de aprendizagem. Qual é a medida que eu vou ter para saber se aquele indicador foi bem utilizado ou não? Eu vou dar uma nota de 0 a 10, ou dar um conceito de certo e errado. Tá? Ele utilizou o mesmo objeto, mas aprendeu de uma outra forma. Ele não fez da forma padrão. Ele resolveu o problema, ele teve atitude, mas ele utilizou de outra maneira. Isso é muito comum na computação. Você ensina uma técnica algorítmica, o aluno se apropria daquilo, depois ele desenvolve um outro algoritmo que resolve o mesmo a situação. Resolve o mesmo problema. Então, ele se apropriou do conhecimento, desenvolveu a habilidade e criou uma nova atitude ali. Aí, sim, aí houve o indicativo, houve uma inovação naquele processo. E se essa inovação contagiou os outros alunos a fazerem, você já tem um indicativo que aquela ação, aquela atitude de um grupo de alunos, de um aluno específico, teve dentro do ambiente. Tá? Aí eu consigo mensurar isso e dar também uma nota para ele. Mas vamos pensar aqui, que eu posso fazer esses indicativos de várias maneiras. Tá? O meu fluxo pedagógico pode ser, por exemplo, num fluxo experimental ou de exploração. No caso, eu estou conhecendo o ambiente, estou me familiarizando com os detalhes do ambiente em si. Eu posso fazer que toda a minha instrução seja baseada na colaboração. Seja eu passeando e mostrando para um grupo de pessoas, ou seja eu circundado e tendo uma colaboração ou um debate para a colaboração de uma tarefa. Ou seja, com regras bem específicas. Aí eu estou criando um ambiente que propriamente tem uma história, uma simulação. E isso aqui que é legal, porque qual é a ideia da simulação do ambiente tridimensional, no ambiente virtual como esse? Você não tem custo, o custo é zero. Porque se ele fizer errado, se o aluno fizer errado, você só volta no estado original, ele continua lá aprendendo. Então, o custo da operação, tanto da máquina, da segurança que você pode ter dentro do ambiente, é muito maior. E, por final, você pode ter a exposição de ideias complexas, que é uma das que a gente preconiza dentro do ambiente. As ideias complexas pode ser desde uma ambientação que você tenha, foto, por exemplo, essa aqui é muito legal, esse experimento. Ele tem aqui o foto do Google Earth e ele modelou aqui o ambiente, no DARE, O legal do DARE é que você pode pegar, tá? Google Earth, ele chupa a informação do Google Earth e coloca ali dentro do DARE. Tá? Então, fica bem fácil para ser utilizado, principalmente para passeios virtuais, é bem legal isso aí. Então, ele chupa lá a informação e coloca lá, e você pode começar a fazer alguns planejamentos de passeios. Por exemplo, eu fico pensando, hoje, você pode utilizar, como é que os professores de biologia ensinam mostram como é que funciona o funcionamento de uma planta, no professor de biologia. Ele vai lá e vai explicando a célula, depois como é que funciona os gametas e tal, gameta masculino, feminino, tudo está dentro da biologia.
Então, fica tudo abstrato. Na hora que ele entra no ambiente virtual, ele pode fazer a simulação ali. Ele pode, por exemplo, que eu acho fantástico de um aluno, ele desenvolveu lá, eu acho que era, ele estava falando sobre vegetação, alguma coisa assim, e aí utilizou lá a gimnosperma e a angiosperma. Eu não lembro o conteúdo direito, mas ele explicou, né, que por exemplo, a araucária do Paraná, você não vai ver em qualquer lugar, você vai ver, claro, obviamente, no Paraná, né? Mas tudo bem. Mas ele é um tipo de gimnosperma, se não falha a memória, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, quando o aluno tem a oportunidade de visualizar e poder chegar perto de uma árvore dessa e entender, essa é uma árvore que tem o gameta feminino, essa aqui é uma outra árvore que tem um gameta masculino. Então, precisa da polinização, que seja das abelhas, do vento, piriri, pororó, né, para sair de um lado, o gameta de um lado, entrar no outro, e aí ele vê isso acontecendo dentro do ambiente virtual simulado, seja ele com óculos, seja ele em desktop, ele tem uma outra, né, um outro processo de aprendizado em si, né, ele consegue vivenciar, né. Então, qual que seria o exercício que a gente está propondo para a gente pensar hoje? Seria um exercício bem simples aqui, né, do ensino médio, né, que seria, eu peguei lá na BNCC, e peguei lá sobre dentro da matemática. Para quem não conhece a BNCC, eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente, deixa eu compartilhar, parar a apresentação, e deixa eu compartilhar a tela inteira novamente, né? Então, a BNCC, Base Curricular Comum, acho que eu direi, A BNCC, Base Curricular Comum, você pode pegar ele em PDF, eu fui aqui direto a pegar o PDF para ser mais rápido, né? E ela tem aqui já disponível para a gente, vou pegar lá do ensino médio, dar uma corridinha aqui, e ela já vem para nós aqui, ó, quais são as habilidades que eu tenho que ter para cada uma das atividades, né? Então, essa aqui, se não me falha, é biologia, as ciências da natureza e suas tecnologias, né? Então, na ciência da natureza e suas tecnologias tem a vida, evolução, universo, então, que é visto lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, ele tem lá, ó, analisar e apresentar as transformações e conversações de sistemas que evoluem a quantidade da matéria, energia, movimento, para realizar previsões de situações cotidianas e processos produtivos que priorizem o uso racional dos recursos naturais. Então, essa aqui é a habilidade. Como que eu vou desenvolver essa habilidade dentro do ambiente virtual? Então, eu vou colocar lá um riacho, eu vou colocar lá um simulado, uma torneira vazando água, eu vou ter lá uma queimada, eu vou colocar alguma coisa que eu posso fazer sem me custar nada dentro desse ambiente. E aí eu levo o aluno a visitar esse ambiente, pelo Sansar, pelo Second Life, pelo DARE, né, e faço ele fazer algumas operações ali dentro. Se ele conseguiu analisar, se ele conseguiu representar as transformações e conseguiu identificar, né, a forma de conservação desses sistemas naturais, ele conseguiu atingir essa habilidade. Certo? Quantas habilidades ele tem que atingir? Ele tem que atingir são essas aqui principais. São 5 habilidades que ele tem que atingir principalmente. 6 habilidades, perdão, 6 habilidades. Feito isso, ele captou todo o processo do ensino médio dentro do modelo, né, de habilidades e competências preconizados pela BNCC. A BNCC é o melhor dos mundos? Não. Mas ele é um caminho. Né? Você pode utilizar dela como referência. É só isso que vai passar? Não, vai ter mais coisas ali. Né? Mas é uma referência mínima, você já tem alguma coisa assim. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Nesse momento, deixa eu parar aqui. Eu vou agora desligar o meu PowerPoint e vou tentar, e vou desligar também a minha câmera, tá? Para eu só poder ouvir vocês. Tudo bem? Vou só ouvir, se a gente não liga uma câmera, não, vou deixar aberto, enquanto a gente tenta fazer pelo Sansar novamente. Vou tentar acionar o Sansar e a gente conseguir
fazer algumas operações aí, todo mundo em conjunto. Vocês me dão mais 15 minutinhos? Posso utilizar mais 15 minutinhos da live? Porque a live já encerrou, né? Eu teria aqui já 1h30, já deu 1h40 quase. Posso fazer isso aí? Perfeito. Então, vamos lá, vou desligar aqui a minha câmera. Vou desativar a câmera, vai ficar só o microfone. Desativei aqui o PowerPoint. Tá? Desativei tudo. Desativei o WhatsApp. Vou estar com uma única janela que é com vocês aqui, tá? Bom, o que vai acontecer? Eu vou abrir de novo o Sansar. Vamos torcer para agora que mais leve ele consiga funcionar. Vou desabilitar o meu antivírus também, para ele não ficar com a varredura online, que aí já ajuda também, já ajuda a baixar, né? Aqui também, já baixei. Já vou desativar também, ou vou parar todo que é aqui. O OneDrive, já parei o OneDrive, já parei aqui, para ver se a gente consegue carregar. Já estão ouvindo aí, né? Sansar já está aqui. Tirar o Skype, tirar tudo que está ocupando memória para ele processar melhor aqui e eu conseguir falar com vocês. O Sansar, para carregar, ele é mais demoradinho, tá? Mas depois ele vai pegando algumas coisas. Enquanto está carregando ali, alguém gostaria de deixar alguma coisa? Opa, já vou começar a responder aqui. Ó. Caroline perguntou, esses ambientes permitem a interação em tempo real com os sensores tipo? Permite. Carol, você curte essa área de computação, tá? O Sansar é 10, você pode fazer você tem que fazer um bind, né? Você tem que fazer um plugzinho lá, ele aceita programação, tá? E você pode utilizar tanto o Kinect quanto o Leapmotion, tá? Tem um aluno aqui no nosso mestrado em informática que está desenvolvendo uma interface do Leapmotion para o Sansar, tá? Por Sansar. Mas, assim, o Kinect eu não pensei ainda. Eu pensei no Leapmotion porque ele consegue manipular, né? Ele consegue manipular ali, então ele vai colocar, né, o óculos, né? Vamos considerar o seguinte, o Leapmotion agora está caro para você comprar, porque o dólar vai passar de R$6, né? Tá hoje, o vídeo de manhã estava 5,82, né? Então vai passar, R$6 você vai pagar, então está caro. Considerando que o dólar, há 1 ano e meio atrás, estava 2 e pouquinho, R$7 da Austrália. Meu Deus do céu, nem fala isso, menina. Né? Mas dá para desenvolver. Então, o Leapmotion custa $100. Então, é um produto barato a R$2, R$2,90, R$3, né? Dava. Mas a R$7 do dólar, né? R$6, R$7 do dólar, tá caro. Né? Então, não dá para a gente fazer aí tudo que a gente quer. Né? Então, não dá para a gente colocar, por exemplo, dentro da escola. São poucas escolas que vão conseguir fazer isso. Né? O Kinect é a mesma coisa. O Kinect 360, ele funciona perfeitinho. O Kinect One, ele já tem algumas coisinhas ali que tem que trabalhar. É mais o pessoal da computação, tem umas interfacezinhas ali de programação que são um pouquinho mais complexas. Tá? Bom, enquanto carrega lá, eu vou responder aqui. Quem quiser abrir um microfone, pode abrir e falar também. Está carregando. Que isso. Bom, de maneira geral, né? Essa nossa live, nosso bate-papo aqui é para mostrar algumas coisas diferentes, né? O objetivo de ser diferente, né? Porque, cara, tem bastante gente falando de Moodle, Teleduc, WebCT, né? Oracle, né? Amadeus está muito na moda, principalmente dos institutos federais, tá? Eu visitei já alguns institutos federais que utilizam Amadeus,
né? Que é muito bom para EAD, é fantástico, melhor, eu acredito, é melhor do que o Moodle, né? Eu acho mais interessante que o Moodle. Lucas. Ô, Damasceno, tá ouvindo? Bom. Tô ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Travou aqui. Opa, tá ouvindo, Damasceno? Tô ouvindo, pode falar. Essa questão do Kinect é interessante, cara. O Kinect ele tem o sensor de profundidade, né, de infravermelho. O Leap Motion, no caso, Sim. a limitação dele é que funciona para as mãos, né, para a pessoa manipular alguma coisa. Mas você tem alguma experiência aí, tipo, se usando visão computacional, alguma coisa, dá para melhorar o reconhecimento de gestos com o Kinect? Acho que tem que desligar o áudio do pessoal, que está dando eco. Damasceno caiu de novo. Pessoal, a apresentação online é assim mesmo, viu? Fui apresentar meu PDM, caiu a conexão 2 vezes. Pensa num frio na barriga. Faz parte. Agora eu tô tranquilo, tô vendo que não é só comigo que acontecia isso. É uma pena que a Carol saiu da reunião, acho que daqui a pouco ela vai conseguir voltar, mas a gente desenvolveu um projeto bem interessante com o Kinect, né? Então nós fizemos ali um simulador de movimentos do corpo com o Kinect, foi bem interessante, que era para a área de radiologia, né? Então vamos ver se ela voltar, ela consegue explicar melhor. Não, bacana. Eu já usei um pouco do Kinect na Unity, mas mais para teste mesmo, para ver como é que funcionava, que eu tinha o Kinect aqui, né? Aí eu fui tentar usar para ver como é que era o reconhecimento, a interação. Eu achei bacana, só que a dificuldade do Kinect é você garantir que o usuário também tem o Kinect, né? Então, assim, não tem tanto produto sendo feito com ele, tanto jogo sendo feito com ele mais, mas ele, uma câmera comum mesmo, já substitui a necessidade do Leap Motion, né? Mas aí depende do reconhecimento de gestos, né? De ter esse avanço aí de reconhecimento de gesto manual com precisão, né? Oi, tá dando eco? Acho que agora não, né? Consegui voltar aqui. Não, dá para ouvir bem. Ah, tá. Ah, não, é que eu também participei ali do uso com o Kinect, então, que eu usava com o Blender, né? Que daí, no caso, a gente modelou um esqueleto, como é para radiologia, né? Então, a maior parte a gente estuda osso, daí foi modelado um esqueleto no Blender, daí ele já tinha o próprio plugin já para conectar o Kinect com a plataforma, né? Ali com o ambiente virtual dele, então facilitava daí a questão para programar. Aí já tinha pronto. Mas realmente, né? Se for para uma pessoa ter em casa, daí agora é complicado ter o sensor, ainda mais que na instituição a gente conseguiu 2 360,
O Xbox One a gente não chegou a comprar daí para testar. Mas é que daí inicialmente foi pensado para usar dentro do laboratório de radiologia, porque alguns recursos eram limitados, né? Então a ideia era do que a gente não podia adquirir ali, então era simular em forma de realidade virtual daí. Você lembra qual o plugin que você usou no Blender? Foi o Kinect for Blender? Kinect Mockup? Sim, é que daí aí tinha um outro que fazia tinha um outro programa que era Puxa vida, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Porque eu vi um do Blender uma vez, mas ele só funcionava com o Kinect 360 e eu não tinha ele. Aí eu não cheguei a avançar muito. Uhum. Funcionava direto na Unity, né? Ok, mas tinha que ser, esse daí tinha que ser o do 360. Deixa eu tentar ver aqui. É uma pena que o Kinect foi descontinuado, né? Então, esse Kinect do Xbox acabou. A Microsoft ela lançou um outro esse ano, mas aí já é mais voltado para a indústria. Teve um monte de melhorias, mas ele não é para videogame, né? Ele é mais para visão computacional, inteligência artificial. É um pouquinho mais caro, se eu não me engano. Mas assim, tem que ter aplicação, né? Tem que ter indústria interessada, mercado interessado, né? Não é um negócio que dá para você simplesmente pegar e começar a fazer de brincadeira para ver até onde vai, né? Porque tem custo, tal, leva tempo. Aí você tem que ter uma segurança por trás de que aquilo ali vai ter uma utilidade, né? Eu trabalho um pouquinho com impressão 3D e tinha um pessoal fazendo desenvolvimento de um scanner para tentar escanear alguma peça e tentar imprimir em 3D. Uhum. Daí ficaram todo mundo desapontado que foi descontinuado, que a qualidade era um pouco inferior. Daí a gente estava pensando que eles iam melhorar, expandir e acabaram encerrando o projeto, né? Entendi. Então, tem esse Kinect novo. Esse novo aí tem até uma API dele para usar no Azure, né? Que aí o processamento é todo na nuvem. Mas eu não fiquei muito a par do que está acontecendo. Até porque também a Microsoft não divulgou muito ainda. Mas eu não sei como é que é a obtenção do hardware, licença, essas coisas. Porque não é Pessoal, uma estão coisa que vai conseguindo ser me ouvir? comercializada. Tamo. Alô? Agora sim. Ah, que bom. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou tentar aqui, ó. Eu já descobri que se eu tentar transportar vocês para lá, vai ser difícil, tá? O que eu vou tentar mostrar aqui? No chatzinho lá, vocês conseguem ver lá no chatzinho que eu coloquei? Vou colocar de novo o linkzinho, tá? Esse linkzinho aí é para a conta que eu tenho no Sansar, tá? Essa conta é gratuita, tudo bem? Para você acessar o ambiente que eu tô. Tá? Pode alterar lá, esse ambiente é para isso mesmo. Eu fiz ali um ambiente, copiei de um ambiente que já está pronto, para a gente usar esse ambiente aí. Tá? Vou ver agora se eu consigo compartilhar a minha tela. Tá? Vocês gritam aí caso tenha algum problema. Tá? Tá aparecendo Beleza. uma tela em branco aqui, Eduardo, com opção de logar e se inscrever. Tá, isso, vamos lá. Estão vendo aí, ó. Eu estou aqui no meu ambiente, estão vendo aí eu passeando? Sim, dá para ver. Dá para ver. Eu cheguei a abrir aqui o Sansar, Damasceno, mas eu não Esse aqui, ó. não consegui interagir com ninguém aqui. Com a minha conta eu consigo te ver? Tá, calma, Consigo achar calma. você aí? Lanced, o que você vai fazer aqui? Vamos transportar lá, vamos todo mundo para aquele link que eu falei. Eu vou lá e aí todo mundo vai conseguir me ver nesse exato momento. Vou transportar para lá. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir para esse ambiente. Aí vai sair. Já estou lá nesse ambiente pelo Sansar. Ele vai travar de novo. Não! Não, tá carregando. Vai conseguir. Não travou, Esse não. ambiente é Estamos acompanhando aqui. Está carregando, é mais leve. Ah, que bom. Esse eu criei, ele é mais leve. Por quê? Para ficar fácil, porque senão eu não consigo dar aula. Tá?
Então, se você entrar naquele link, você vai aparecer aqui em algum lugar. Tá? Quais são as vantagens do Sansar? Tá aqui, ó. Opa, perdão aqui. O que eu posso ter aqui? Posso trabalhar com tela, posso ter várias configurações, posso usar só o teclado, posso utilizar os controles de RV, posso colocar isso aqui no óculos, tá? Com Google Cardboard, tá? E eu posso aqui, o grande negócio é isso aqui, ó. Você vai criar aqui, dentro desse ambiente. Deixa eu fechar aqui. Tem a opção, eu quero criar alguma coisa aqui dentro. Tá? Então, eu venho aqui, Build Words, e vou lá. E eu posso aqui, cadê? Go, não, que é aqui, socialize. Eu posso ver quem é que está aqui também. Né? Por enquanto, ninguém. Eu posso procurar a pessoa para entrar aqui também, tá? Então, backpack, que são os objetos que eu posso criar, ele já tá, ele traz diversos ali. E aqui, ó, vou dar um create aqui. Vou dar lá, edit scene. Demora um pouquinho, mas ele vai editar para mim. Eu vou criar alguma coisa. Ele está conectando um servidor, tá? Eu vou criar alguma coisa diferente ali, tá? Opa, apareceu um casa aí. Isso. Então, ó, nesse ambiente aqui, ó, Aí, Damasceno, eu acho vou que eu querer consigo. eu posso importar um modelo 3D, posso importar um script, olha lá, pode ser com JSON, C Sharp, posso pegar da onde eu quiser o scriptzinho. Eu posso importar aqui um modelo 3D, tá? O modelo 3D, se você tiver FBX, ele é melhor. Por quê? Porque você já coloca todas as animações dentro dele, tá? O objeto também, ele pode criar. Se eu quiser pegar um objeto de um game qualquer, que já é isso que eu vou lá na pasta do game, importo, coloco aqui, tá? Eu posso definir o tipo de movimentação dele, tá? Eu vou colocar, eu tenho um objeto aqui que é cachorro, vê se eu consigo achar aqui. Eu vou colocar agora, vai fazer o upload, vou publicar, né? E aí vocês vão ver ele aí online. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidamente. Como eu estou compartilhando a tela, o meu computador está super devagar, tá? Se você não estiver compartilhando a tela, não está nada, ele tende a ser mais rapidinho. Vamos pegar aqui o modelo e... Ah, aqui está só o JPG do meu dog. Aqui, o DAI. Deixa eu ver se ele vai lá. Aqui ele está dando... Modelo DAI é aquele modelo que eu uso pelo Google SketchUp. Tá? Vamos ver se ele vai... Ele não vai deixar importar. Tem que pegar um OBJ. Agora tem que descobrir onde é que está o meu OBJ. Deixa eu ver se eu consigo um mesh aqui. Se ele aceita o modelo DAI. Também não aceita. Ele só aceita, ó, ou é Autodesk ou é Wavefront. Né? Para colocar ali. Tá, deixa eu dar um save e voltar ali. Para a gente poder... Vou pegar os objetos que já tem ali nesse mundo. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Sim, tranquilo. Então, deixa eu dar o publish aqui. Tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, aqui do Socialize. Vamos lá. Friends. Aceitei o CAS. Entrar. Tá online. Agora vamos só descobrir onde é que ele tá, né?
Tá, deixa eu voltar aqui, About Design, Save Visit. Vamos lá. Cadê o objeto aqui que eu quero? Import Tools. Tá ali. Tá pesado aqui. Ok, tá salvo, tá certinho as publicações, tá lá. Deixa eu... Você tá me vendo aí? Alguém tá me vendo? A gente tá vendo a sua tela, mas seu bonequinho sumiu. Exatamente. Você é o caso. Eu tô tentando Aqui. teleportar aí pra onde você tá, mas não consigo. Tá desabilitado aqui. Então, porque quando você aperta aqui, save, save change, continue. Aí ele vai salvar. E aí eu vou voltar para a tela, só que ele teria que voltar, ele não voltou ainda. Né? Ele vai travar aqui de novo. Ah, não, trava não. E tá travando. Bom, deixa eu voltar aqui e tentar responder mais questionamentos ali no chat. A Michelle brincando. Abriu em branco aí? Abriu em branco. Parará, parará. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não quero Go, não. Quero Go Home. E tá travando, gente. Desculpa. Travou de novo. Deixa eu voltar lá. Ele jogou lá para o novo, mas tá aqui no My Words. Vamos visitar lá de novo. Vamos ver se eu consigo. Vamos colocar lá de novo. É assim, eu edito, saio e as pessoas, outras pessoas vão conseguir acessar. Vamos ver se agora eu consigo visitando. Pronto. Friends aqui. Ninguém. Tá o caso aqui. Teste. Beleza. Então eu posso mandar aqui para o CAS. Oi, tudo bem? Só para testar, né? E vou tentar procurar o CAS agora. Deve estar em algum cantinho. Bom, então deixa eu mostrar aqui rapidamente
Aqui, ó, essa placa aqui é uma placa de rede. Então, a opção teleporte está desabilitada. Ué, que coisa. Então, bom, aqui, ó, então a opção teleporte está desabilitada. Teleport to friend. Pois é. Tá aqui. Se eu apertar aqui, acho que é F1, eu não lembro qual comando aqui, que certinho, você consegue colocar essa visão aqui do seu olho. Se você tivesse, acho que é F4. Alguma coisa desse tipo. Aí, ó. Então, agora, eu estou usando aqui a visão F6. É a visão em primeira pessoa, tá? Só que eu estou usando aqui um mouse. Tá? Então, aqui, ó, vou pegar o meu avatar. Ixi, já foi lá na ponta. Deixa eu voltar ele para cá. O meu avatar, eu posso... O objetivo dessa aula aqui era fazer montar esse switch aqui, né? Esse ambiente aqui eu criei para isso. Então, o que eu ia fazer aqui? Eu ia colocar vários switches ao mesmo tempo. Né? Deixa eu colocar aqui, música do mundo, que as minhas vozes, eu vou colocar baixinho para ele poder captar bem pouco o microfone. Né? E usar o ambiente como um todo. Deixa eu colocar, acho que F6 de volta, acho que F8. F8 volta. Essa visão que eu tenho aqui, eu posso colocar dentro do capacete, dentro do óculos de realidade virtual, aliás. Tá? Só que ela fica dividida, né, quando você coloca com o aplicativo do Google Cardboard, tá? Então, vamos lá aqui. Não vou comprar nada. O objetivo também, né, claro, igual assim do Second Life, é você utilizar para... Tá aqui. Então, aqui, ó, eu consigo mudar aqui a câmera de novo. Então, aqui. Ficou muito longe. Aqui. Então, eu quero, com esse objeto aqui, eu quero pegar esse objeto. Então, eu vou ter que vir aqui, fazer o avatar ir até lá. O avatar, ele vai até lá. Tem que aprender a mexer melhor no ambiente. Ele vai estender a mão e clicar ali. Mas estende a mão. Ai, não, ele foi em cima agora. Eu não quero isso. Ele voltou para que lado aqui? Caraca, onde é que ele foi parar? Que lugar daquele ele foi parar? Mas tudo bem. Vou acelerar aqui. Deixa eu jogar aqui no backpack. Vou jogar esse dado aqui. Ah, ele apareceu aqui, o dado. Acho que 2 dados ali, 3 dados. E do que eu fui colocando, ele foi rodando ali. Só que está muito, muito lenta. Não sei se é conexão agora, ou está todo mundo em casa, né? Mas ele não é tão lento assim.
Mas aqui eu consigo pegar o objeto, ó, tá vendo que ficou na mão dele? Né? Do mesmo jeito, eu posso pegar o objeto, né, que seja, e colocar em algum outro lugar. Aqui, eu vou lá e largou. Ele largou, tá lá o objeto largado. Né? Qualquer objeto na tela ali. Né? Não sei se vocês notaram, deixa eu colocar aqui algum... Vou colocar aqui, ó, os sons, vou aumentar um pouquinho os sons do mundo. Vou pegar aqui, ó. Ele tem som para largar, para fazer tudo, né? Largou, ele tem um som de efeito ali, né? Bom, alguém conseguiu... Você tem que instalar o Sansar, né? Tem que instalar o Sansar ali para a gente poder utilizar. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar responder as perguntas agora, para deixar esse negócio, para vocês brincarem um pouquinho. Deixa eu parar o compartilhamento, torcer para não travar. Vou deixar o... Vou deixar o linkzinho depois no YouTube dessa nossa live, tá? Dessa nossa live aí, com os links, mostrando como que a gente vai conseguir operacionalizar isso aí, né? E eu tenho um link lá, passo a passo, ó, vou instalar isso, depois instala aquilo outro, né? Que fica, assim, bem mais tranquilo para a gente poder trabalhar, tá? Bom, coloco à disposição de todos, que peço desculpa pelos nossos recursos tecnológicos não serem os mais viáveis, né? Mas foi o que a gente conseguiu fazer hoje, né? O que a gente conseguiu fazer hoje. Eu agradeço, né, a presença de todos, tá? Tem um linkzinho, né, que vocês receberam no e-mail lá, né? No e-mail ou no WhatsApp, né? Para vocês poderem receberem depois o certificado de participação, tá? Muito obrigado mesmo, perdoe por não conseguir mostrar todo o ambiente, porque eu não consigo, fica travando demais a minha tela aqui, eu não consigo compartilhar tudo com vocês. Mas quem depois quiser conversar sobre isso, né, tem meu e-mail, tem meu contato, tá? Fique à vontade para a gente poder trocar ideia. O objetivo disso é trocar ideia, certo? Bom, eu vou parar a gravação agora para a gente poder fazer um momento de perguntas e respostas, certo, pessoal? Interromper a gravação.